Oi, pessoal, muito boa tarde. Sou o professor Emanuel Prata, sou professor de anatomia da Faculdade de Medicina da UFC. Nos anos de entre 2016 e 2020, eu fui eleito chefe de departamento de morfologia, a qual faço parte desde 2011, tá? E lá nós tivemos muito aprendizado. Eu digo nós porque uma chefia, para mim, ela deve ser compartilhada. Ela deve ser algo que não é feito só por uma mão, ela é feita por mãos unidas, tá? Então, basicamente, na minha gestão, eu sempre contribuí com todos, nunca dividi tarefas, eu sempre multipliquei tarefas, de forma que todo mundo pertencia a tarefas compartilhadas. Outra coisa, outro detalhe muito importante é que a liberdade em que o professor precisa estar dentro da universidade para que ele, assim, possa exercer tanto ensino, pesquisa, extensão e gestão, ela precisa ser aumentada. Ou seja, na nossa chefia a gente sempre utilizou essa liberdade, né? Deixar o professor livre e também, né, sempre contribuindo com o que o departamento pode contribuir para as suas atividades. Então, basicamente, para iniciar aqui nossa conversa sobre a chefia de departamento, é preciso que a gente tenha o departamento como uma segunda família, tá? Existem brigas, existem alianças, existem confraternizações, existem amizades. Então, sempre a gente vai ter que estar contando com isso, porque, afinal de contas, nós seremos amigos, né, entre os professores e servidores, e técnicos e terceirizados. A gente tem que estar aí pronto para conviver durante aí mais ou menos 30, 40 anos. Tá? Então a gente precisa aí de um pouco desses ingredientes. Tá? Eu cheguei através de voto secreto, escrutínio secreto, né, que é a forma legal de um chefe de departamento ser eleito, de acordo com o regimento e o estatuto da UFC, tá? E também teve voto por urna, com comissão, né, comissão de voto, teve também participação tanto de professores quanto de alunos, né? Os alunos que foram convidados foram os alunos que fazem parte do colegiado, né? Naquele momento eram 5 alunos do CA de Medicina, né? E aí vai mudando, né? A gestão vai mudando, às vezes é do CA de Medicina, às vezes é de fisioterapia, às vezes não é CA, tá? Então, basicamente, é isso. A primeira eleição, ela foi disputada, né? Ou seja, eram 2 candidatos, né, de chapas de situação, né, permanecimento da situação, né, e a nossa chapa, que era algo novo, né, trazia 2 elementos novos, né, eu como chefe, professor Pedro como subchefe, e eram pessoas que estavam inquietas com algumas insatisfações, né? Satisfações essas que nos fizeram abrir outra chapa, tá? Então, basicamente, quando se tem 2 chapas para concorrer, 2 ou mais chapas para concorrer, é porque uma delas está achando alguma coisa errada na situação, né? E outra é a situação que às vezes quer mudar de subchefe para chefe, né? Só para inverter. Mas transcorreu tudo bem, foi uma eleição muito pegada, né, muito disputada, mas que tinha um propósito muito importante, que era a transformação da gestão em algo produtivo, em algo mais livre para os professores, né, algo sem muitos obstáculos, para cada um deles
professores e técnicos, né, desenvolverem seus trabalhos dentro de suas unidades, de forma sempre legal, claro. A gente sempre deixa livre, mas livre dentro da nossa lei, né, que é a lei administrativa, né? Antigamente era a lei 8.112/90, né? Então, se o servidor, seja ele técnico ou professor, está fazendo as coisas dentro do que lhe é atribuído, então ele sim é permitido fazer. Não cabe a gente negar, né? E cabe sim a gente sempre mostrar ferramentas, ir atrás de ferramentas, ler resoluções, CEPs, consunes, própria Constituição. Então, a gente sempre tem que estar atenado em relação ao código, às regras da universidade. Tá? Então, basicamente, a chefia ela atua em diversas frontes, né? Atuou, primeiro, na manutenção das aulas, principalmente de graduação, que é o nosso principal objetivo, dar sempre assistência ao professor, mas também dar assistência ao alunado, né? Ao corpo discente. Então, a gente sempre promoveu espaços de boa convivência, sempre promoveu a gestão pensando também na parte de estrutura. Sabemos que tivemos cortes aqui ou ali em diversos governos, mas a gente sempre lutou, independente do governo, né, independente da gestão, da reitoria, a gente sempre lutou para que nosso departamento sempre tivesse com as melhores condições para o aluno assistir sua aula, tá? Seja ela teórica, seja ela prática, seja ela anatomia, seja ela histologia ou embriologia, ou as aulas de pós-graduação. Então, para nós, a primeira coisa foi isso. A segunda coisa é permitir o professor que ele sempre fique satisfeito dentro da universidade, tá? A principal satisfação do professor, além, né, de estar satisfeito enquanto professor como identidade, né, que é uma coisa que a gente sempre lutou, né, a questão da identidade do professor, permitir ao professor fazer o que ele gosta, né, permitir o professor estar em áreas em que ele gosta, ser remanejado para áreas em que ele não está conseguindo desempenhar o papel, mas também uma coisa que sempre é importante e que faz parte do nosso departamento, né, que é sempre nivelar os cargos e carreiras dos professores, uma vez que interfere diretamente no salário, né, interfere diretamente na vida, impacta bastante na vida do professor e assim ele se sente cada vez mais satisfeito, né? Então a gente conseguiu nivelar basicamente 90% dos professores que estavam atrasados, né? Tivemos um pequeno problema mais de ordem mais jurídica, mas tentou-se resolver com um dos professores, né? Mas todos os professores que estavam, inclusive, muito atrasados, tiveram acelerados as suas progressões funcionais, né? Então isso tornou-nos muito felizes dentro da universidade, né? E outra coisa é praticamente promover capacitação, né? Nós sempre lutamos por direitos conseguidos ao professor em termos de cotas, né? Não cotas, mas pontuação maior para professores da casa, a fim de que nós conseguíssemos capacitar todos os professores no nosso mestrado ou doutorado. Então, antigamente nós tínhamos muitos graduados, muitos mestres. Hoje em dia, raríssimos são os mestres, raríssimos são os só com título de graduação, tá? Somente aqueles que realmente não querem, né, não fizeram um esforço próprio. Claro que depende do esforço próprio também, não depende só da gente. A gente dá o máximo de si para que o professor querendo, ele consiga. Então, vários professores aí estão já terminando seus doutorados ou terminaram seus doutorados na nossa pós-graduação.
São professores hoje satisfeitos, professores que hoje, inclusive, dão aula na própria pós-graduação, estão formando mestres e doutores. Nós temos técnicos também com nível extremamente satisfatório, inclusive com doutorado, às vezes com uma graduação feita, completa, ou às vezes até com pós-doutorado, né? Nós temos alunos, temos servidor da gente, que terminou fora um pós-doutorado, né, recentemente. Então, a gente sempre luta pela identidade do professor. Então, gente, a questão é bem simples, é fazer o professor gostar da universidade. E ele gostar de fazer o tripé na universidade, sempre atuando em pesquisa, ensino, extensão e gestão. Então, a gente sempre encoraja o professor, mediante todas essas atividades, sempre encorajou, sempre capacitou ou sempre ensinou, às vezes, o que a gente aprendeu, a gente passou. É basicamente isso, né? Além disso tudo que eu falei, o professor, o chefe, né, do departamento, ele tem que estar sempre atento à questão das reuniões, que é algo saudável, desde que não fira as aulas, né? Mesmo sendo a atividade de reunião algo imprescindível, né? E mandatória sobre qualquer coisa da universidade. Mas mesmo assim, nós sempre fizemos reuniões, partimos sempre para reuniões bem produtivas e simples e objetivas, de modo que o professor se sentia bem à vontade em, por exemplo, estar na reunião, ter tempo, inclusive, de pegar um filho na escola ou de fazer outra atividade. Então, a gente tornou as reuniões cada vez mais produtivas e rápidas, né, bem objetivas no ponto. As reuniões da gente também foram um quórum muito excelente, né, todas elas presenciais, né, no momento da minha chefia, e todas elas com êxito em termos de quórum. Por quê? Porque a gente sempre era muito objetivo, muito produtivo, e o professor sempre tinha esse querer, essa disposição em fazer as reuniões acontecerem, né? Então, a reunião é algo que a gente utilizava, né, seja ela ordinária e extraordinária, para a gente conseguir acertar alguns pontos que não estavam conseguindo ser acertados, ou para dar outras informações. Outra coisa que a gente trabalhou é sempre a parte de estrutura de ensino, né? As salas de aula hoje são todas climatizadas, com quadros brancos, né? É muito importante essa mudança de giz para quadro branco, a gente sempre lutou por isso, com projetores de PowerPoint, né, ou seja, data show, certo? Computadores em sala, lutou sempre por internet, cabeada e Wi-Fi, o quanto a gente pôde, para que o professor pudesse dar aula passando vídeos, olhando o drive, o aluno vendo a aula, baixando a aula. O auditório sempre tentou se conseguir uma estrutura que levasse aos eventos ou às aulas de forma bem acomodada para os alunos, sempre com a questão da acústica, que é muito importante nas salas de aula. Então, o auditório foi uma das coisas que a gente também trabalhou. Nós também tivemos vários outros papéis, como, por exemplo, preenchimentos de papeladas, de ofícios, de portarias, de sempre olhar nos sistemas, né, alguma pendência, algumas férias de servidores, né, ou projetos de extensão que precisam ser dados pareceres. Então, existe toda uma burocracia que a gente também tem que estar bem atento, pois depende muito do prazo, né? Na minha gestão, eu sempre trabalhei de forma que os interessados sempre nos avisassem para que a gente não perdesse os prazos. Então, isso foi muito exitoso. Pouquíssimos foram os problemas de férias, pouquíssimos foram os problemas de marcação de férias, né? Pouquíssimos foram os problemas de relatórios de extensão, relatórios de monitoria. Nós sempre também trabalhamos as monitorias. A monitoria é um dos carros-chefes do nosso departamento, e aí a gente também priorizou as monitorias, né, já que são muitas, né,
e há uma necessidade grande. E a gente sempre tentou, inclusive das pós-graduações, incentivar os estudos da pós-graduação dentro da sala de aula da graduação. Então, acabava que dentro da sala de aula nós tínhamos um espaço de laboratório para as nossas pesquisas ou extensões. Então, a gente sempre lutou por esse elo entre pós-graduação e graduação, a fim de que os espaços sempre fossem, contemplassem ou congregassem mais ciência, né? Mais métodos, coisas um pouco mais inovadoras para dentro da sala de aula. A gente sempre lutou por isso e sempre teve a parceria com a pós-graduação, que a gente também chefiava. É basicamente isso, né? Fora isso, nós temos também que resolver alguns outros problemas, né? Todo chefe sabe, né? Nós temos que, por exemplo, ter as reuniões de conselho, né? Que são as reuniões de centro. No nosso caso, a FAMED, a Faculdade de Medicina, nós tínhamos lá também a nossa obrigação. Geralmente, a gente colocava as nossas reuniões de departamento um dia antes da reunião de centro, sempre concatenada, para que as coisas decididas no departamento fossem rapidamente aprovadas na chefia do centro, né? Pautadas. Nós tínhamos também concursos, alguns concursos deram certo, outros não deram. Se não deram certo, por motivo nobre, né, por conta de algum problema que houve dentro da própria banca, a gente resolveu, às vezes, nesse caso a gente pôde anular um concurso, né, sempre pautado na lei, né. Nós conseguimos ter depois êxito em outros concursos, e êxito muito grande, tal que a gente teve muitos concursos extremamente importantes, né, extremamente interessantes, e que hoje geram muito lucro de ensino e de pesquisa e extensão para o nosso departamento. Tá? Então, o departamento ele brilhou muito. Outras rotinas, né, por exemplo, recebimento, às vezes, de ouvidorias por alguma reclamação ou por alguma irregularidade. A gente sempre tem que estar atento. A gente sempre também tem que estar, uma vez desconhecendo a lei, sempre tem que estar comunicando-se com os portais de assessoria jurídica da universidade, no nosso caso, a Procuradoria da Reitoria. A Procuradoria era sempre uma porta que a gente utilizava, né, para a gente fazer consultas e rapidamente resolver problemas ou alguns imbróglios, certo? E no mais era cuidar do próprio dia a dia, né? Eu sempre fui muito de conversar, seja com os professores, nossos pares, os nossos servidores, os nossos alunos, servidores terceirizados, nossa vizinhança, né? As pessoas que faziam parte do departamento, por exemplo, alunos, pais de alunos, pessoas que rodeavam ali, ou seja, a gente sempre tentou utilizar da comunicação para manter um ambiente dentro e circunvizinho bem harmônico, para evitar problemas maiores, né? Então, esse foi um papel muito especial, e eu contei com muita ajuda de várias pessoas, né? Então, isso foi muito importante. Basicamente, né, eram várias, né? Tanto demandas de chefia de outros departamentos, às vezes pedindo mudança de carga horária, mudança de disciplina, às vezes mudança de disciplina de um centro para outro, e a gente sempre lutava para não retirar, né, as nossas disciplinas. Tinham demandas de centro, demandas rápidas, né, às vezes de diligências, que a gente estava pronto para responder, se for o caso, né. Então, eram várias as demandas que nós tínhamos, demandas corriqueiras, como um conserto de um gás, conserto de uma parede, até mesmo conserto de internet, de ar-condicionado. Então, existe uma parte que a gente está no dia a dia que a gente costuma não falar porque ela é muito, né, corriqueira, né? Mas tem demandas de diversos tipos dentro de uma chefia de departamento. E a gente aprende meio que ser um administrador nessa hora, mesmo sem
sem uma graduação em administração. Acaba que a gente vira um pouco de tudo, né? Inclusive de administrador. Tá? É uma fase que a gente produz menos, né? Mas é uma fase que a gente ganha muito em termos de administração. Tá? É muito importante que todos os professores que aqui escutam, eles, além de ensino, pesquisa e extensão, também passem pela gestão, né? Porque vocês conhecem a universidade definitivamente, quando vocês passam para a gestão. Né? O desafio principal dentro da universidade são vários, né? Mas aqui eu cito principalmente a falta de recursos, né? Que a gente sempre lida dentro da universidade, dentro da universidade pública. Ela sempre vai ser comparada com a universidade particular, é lógico, e que é bem injusto, porque a universidade particular ela tem uma receita rápida, né? Uma receita alta, né? A universidade ela sempre tem uma questão de custos, tem uma questão de burocracia, até liberação de recursos. Ela passa por diversos meios até chegar a gente. Então a gente leva muito não, né, poucos sims. Então, basicamente, a gente tem isso. Né? E o outro desafio que eu acho mais importante, inclusive, do que isso, é o desafio de ensinar e tornar o aluno um aprendiz. Né? Então, o grande desafio é fazer com que os nossos professores tenham capacidade de tornar a universidade ou os alunos aprendizes de todo o conhecimento que a gente passa. E ensinar é muito fácil, né? Aprender, fazê-los aprender, né? É que é uma tarefa um pouco mais complexa. Mas a chefia, ela sempre esteve ligada, né? Antenada nesses processos de capacitação, né? Nesses processos de inovação. Eu mesmo, enquanto chefe, eu comecei ali a engrenar na questão da capacitação, uma vez que comecei a entrar no PAAP. Hoje eu sou assessor do PAAP, com muito orgulho. Né? Junto com todos os membros do PAAP, a gente conseguiu levantar um bom corpo de pessoas importantes para o desenvolvimento de capacitação e apoio aos docentes, discentes, técnicos, toda a universidade e afora. Né? Então, basicamente, os desafios são grandes, mas são necessários para que a gente aprenda a crescer enquanto gente, crescer enquanto professor, crescer enquanto chefe. Né? E eu faço aqui o convite, né? É um convite extremamente agradável, porque você vê a necessidade das pessoas de um bom chefe. Né? E um bom chefe, você nunca deve lutar para ser um bom chefe. Você deve lutar para fazer uma boa chefia. Né? Então você sempre deve lutar pelo seu alvo, pelas pessoas que precisam de ti. Né? Ser um bom chefe eu posso ser, mas conquistar as coisas para os nossos pares, né? Seja ele professores, servidores ou discentes, que é o grande desafio. Pessoal, queria agradecer ao pessoal do PAAP, né, que está fazendo esse vídeo, e, né, mais uma vez, faço um convite aqui a que todos se tornem um dia o chefe de departamento, ok? Então, recado dado. Muito bem, pessoal. Um abraço.